Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da BP Money. E hoje nós vamos falar sobre as maiores crises econômicas que já passamos aqui no Brasil. Mas antes de começar, é muito importante pra gente que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Isso vai ajudar para que nós possamos entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas com a maior qualidade possível. As crises sempre fizeram parte da rotina dos brasileiros. Tem até um meme na internet que diz que a grande solução para estar preparado para a crise foi encontrada pelos brasileiros, que é viver em crise. Mas por que isso sempre aconteceu? O principal motivo para termos tantas crises durante nossa história é temos uma economia que é muito dependente da economia externa. Dependemos muito dos outros países porque somos essencialmente um exportador de commodities. Commodities, se formos olhar o conceito, são matérias-primas produzidas em larga escala que podem ser estocadas sem perder a qualidade. Vamos dar exemplos. O petróleo é uma commodity, o feijão é uma commodity, o arroz é uma commodity. O Brasil sempre baseou a sua economia em produzir commodities e exportá-las. Vamos lembrar que logo quando fomos descobertos, Portugal utilizava o Brasil para exportar pau-brasil e metais preciosos. Depois disso, fomos um grande exportador de cana-de-açúcar, depois café, hoje petróleo, minério de ferro, entre vários outros. Mas vamos voltar ao tema. Então, nós dependemos muito da economia dos outros países para que eles possam estar comprando as matérias-primas que nós exportamos. Só que, além de depender dos outros países, por sermos exportadores, nós sempre fomos muito bons em gerar a nossa própria crise. Logo, vamos fazer um apanhado histórico sobre as principais crises pelas quais o Brasil já passou. E a primeira que eu vou trazer aqui foi em 1822. Em 1822, Dom Pedro I tinha acabado de proclamar a independência, sendo que em 1820 a cana-de-açúcar perdeu muito do seu valor. Logo, o Brasil, que tinha cana-de-açúcar como principal matéria-prima para exportação, perdeu o seu principal bem. Além disso, teve que pegar muito dinheiro emprestado com a Inglaterra para poder ressarcir Portugal pelos danos da independência. Contudo, apesar de ter sido uma grave crise, como sempre, a crise foi um momento de oportunidade. Naquele momento, os fazendeiros perceberam que poderiam utilizar as mesmas terras nas quais eles plantavam cana-de-açúcar para plantar uma matéria-prima que na época estava muito mais valorizada, o café, e deu muito certo. Por muito tempo, os produtores de café brasileiro ganharam muitíssimo dinheiro. Só que aí vem a próxima crise, em 1908. Os produtores calcularam mal a produção e tivemos um problema de superprodução. Com muita oferta de café no mercado, as cotações caíram. E com o café mais barato, os produtores começaram a ter prejuízo. O dano foi tão grande que o PIB per capita do Brasil naquele ano chegou a encolher 6,3%. Passado esse ano, os produtores regularam a sua colheita e passaram por mais vários anos de lucros muito altos. Contudo, em 1914, temos a Primeira Guerra Mundial, que durou até 1918. Com o fim da Primeira Guerra, os países europeus estavam completamente esfacelados e sem dinheiro, de novo, para comprar o principal produto de exportação brasileiro, o café. Para se ter noção como os países europeus perderam poder econômico, naquele ano a exportação do café caiu 55% se comparado com 2017. Essa queda, mais uma vez, prejudicou fortemente a economia. Contudo, com o passar dos anos, os países se recuperaram, voltaram a importar o café brasileiro em larga escala e com isso a economia brasileira se recuperou. Mas em 1930 que temos a última crise diretamente ligada ao café, a mais severa de todas. Para entender o porquê o Brasil entrou em crise em 1930, a gente tem que entender um pouco sobre a crise de 29 nos Estados Unidos, a crise mais emblemática de toda a história do capitalismo. Basicamente, a crise de 29 foi uma crise de superprodução
e especulativa. Por anos e anos, houve um aquecimento muito forte da economia americana. Após a Primeira Guerra, os Estados Unidos já dava sinal que seria a próxima economia a dominar o mundo. O país rodava na época no regime de produção do Fordismo. Uma das grandes características desse regime de produção é a superprodução, produzida em larga escala. Contudo, como ano após ano a economia americana ficava cada vez mais aquecida, os consumidores tinham capacidade de absorver o aumento de produção da indústria. A partir de um dado momento, o país chegou em quase pleno emprego, com apenas 4% da população americana desempregada. Contudo, a produção não parou de crescer, com a produção cada vez aumentando mais e o poder de consumo da população permanecendo estagnado, você tinha um aumento na oferta, mas uma estagnação na demanda, o que fez com que o preço dos produtos diminuísse bastante. Isso quando a fábrica conseguia vender aquilo que tinha em estoque. Ficar com produtos em estoque ou diminuir muito a sua margem de lucro porque tiveram que diminuir o preço dos produtos fez com que as empresas diminuíssem muito o seu lucro e com isso começaram a aparecer resultados negativos. Só que existia outro problema. Como a economia americana estava muito aquecida, ano após ano, aqueles que apostavam nas altas das ações na bolsa de valores tinham lucros exorbitantes, o que atraiu muitos especuladores. Só que com esses balanços negativos começando a ser divulgados, as empresas começaram a ver suas cotações na bolsa caindo. E os investidores, principalmente os especuladores, aqueles que procuravam movimentos de curto prazo, começaram a perder dinheiro pela primeira vez. Esses investidores correram para vender as suas ações, gerando um efeito em cascata. As ações estavam caindo porque os balanços das empresas não estavam mais saindo tão bons. Só que as pessoas começaram a vender desesperados, porque pela primeira vez estavam perdendo dinheiro na bolsa, que no longo prazo só tinham feito ganhar, e isso fez com que as ações caíssem ainda mais. Para se ter noção, a bolsa americana chegou a cair 89%, ou seja, se você investiu $1.000 naquela época, ficou apenas com $110. Por esse motivo, a crise de 29 é conhecida como uma crise de superprodução e especulativa. O Brasil, como sempre, sentiu o impacto de uma crise internacional. E como é que nós sentimos? Mais uma vez no nosso principal produto de exportação, o café. Naquela época, o Brasil já era responsável por 70% da produção de café mundial. A cada 10 xícaras de café tomadas no mundo, 7 só eram tomadas graças à produção brasileira. E para você ter noção de como a economia dos Estados Unidos era importante para consumir esse produto, 80% do café produzido pelo Brasil era comprado por americanos. Com a produção, o café estagnou no mercado brasileiro e o preço do produto despencou. Para se ter noção, às vezes a colheita era mais cara do que o preço no qual você vendia o produto. Para se ter noção, o impacto na economia brasileira foi grande, com a queda na cotação do café, gerou uma crise política, tanto que em 30, Vargas assume para tentar mudar a situação brasileira. Em 1931, ele cria o CNC, Conselho Nacional do Café, e tem como principal medida para ajudar os produtores brasileiros comprar o café produzido para que esses produtores não quebrem. Só que ele não tinha o que fazer com o café produzido, porque ninguém queria comprar no mercado, a não ser que fosse por um preço ridículo, que às vezes até o próprio transporte era mais caro do que o preço que estavam pagando. Logo, o governo comprava o café brasileiro e queimava, tocava fogo, porque até guardar o café ficava mais caro do que o que ele valia. Acredito que vocês estão achando isso muito estranho, mas vamos lembrar que passamos por uma coisa bem parecida agora. Vimos a cotação do petróleo, que vencia em maio de 2020, fechar em valores negativos pela primeira vez na história, porque armazenar o barril de petróleo estava mais caro do que vender ele. A prática de queimar o café comprado pelo governo durou 3 anos e nesse período 78 milhões de sacas de café foram queimadas. Com o passar de alguns anos, a economia brasileira mais uma vez se recuperou, mas continuávamos altamente dependentes da exportação de matérias-primas e importação de produtos industrializados. Só que em 1942, o mundo passava pela Segunda Guerra Mundial e tanto os Estados Unidos como os países europeus, maiores potências econômicas da época, tinham todos os seus esforços
focados na guerra. Logo, nem eles compravam muito as nossas matérias-primas, nem tinham em abundância os produtos industrializados para nos vender. Para ter noção do impacto nesse momento da crise para a gente, a inflação daquele ano foi 16%, o que era absurdamente alto para o período. Passada a Segunda Guerra, mais uma vez o Brasil se recupera e junto à ditadura militar temos um milagre econômico. O Brasil passa por anos mais calmos, com sua economia se desenvolvendo e o preço das commodities mundo afora muito alto, o que era muito bom para a nossa economia. Contudo, na década de 80, tínhamos dois problemas muito graves que mais uma vez fizeram-nos cair em grandes crises. O problema número 1 foi o aumento do preço do barril do petróleo. O Brasil, na época, importava muito petróleo. E o aumento do preço do barril foi muito maléfico para a nossa economia. Além disso, nós financiávamos a nossa economia pegando dinheiro emprestado de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Ou seja, tínhamos uma dívida externa muito grande. Só que, na década de 80, os Estados Unidos subiram os seus juros. E com isso, nossa dívida ficou ainda mais cara. Para se ter noção, a nossa dívida chegou a 100 bilhões de dólares, o dobro da década anterior. A junção do preço do petróleo alto com a dívida externa altíssima acabou nos jogando em uma das piores crises na qual já passamos. Com o aumento da dívida externa, o Brasil teve um grande problema, a hiperinflação. E junto a isso veio o Plano Collor, que congelou a poupança dos brasileiros. E essa foi a grande crise dos anos 90. Garanto que você, que era vivo naquela época, já estava em idade de trabalhar, até hoje sofre arrepios quando falamos do Plano Collor. Para ter noção do impacto da crise dos anos 90, apenas no primeiro trimestre de 1990, tivemos o nosso PIB encolhendo 7%. Agora, uma crise mais atual, que eu acredito que todos que estão vendo o nosso vídeo agora sentiram na pele, veio 2015-2016, mas a história dela começa na crise americana de 2008. O Brasil, de 2002 para frente, começou a aumentar muito o gasto público, incentivar o crédito, incentivar o consumo, através de alguns programas assistenciais e surfando o alto preço das commodities, principalmente devido à força da economia chinesa. Só que, com a crise de 2008 nos Estados Unidos, o mundo entra num período de declínio. Após 2008, alguns anos depois, a crise chega na Europa, quebrando alguns países, como a Grécia. Vamos lembrar daquilo que falei no início do vídeo. A maioria das nossas crises acontecem porque somos altamente dependentes da economia externa. O preço das commodities despencou após a crise de 2008 nos Estados Unidos. E isso, mais uma vez, prejudicou muito a nossa economia. Os gastos públicos, que eram muito altos, se mantiveram altos, contudo, nossa receita diminuiu muito. 2015-2016 tivemos um encolhimento recorde em nosso PIB e anos muito difíceis com milhões de desempregados pelo país. Agora, com toda certeza, durante a pandemia do coronavírus, viveremos uma grande crise. Não sabemos exatamente de quanto, pois não tem como fazer os cálculos de quanto o isolamento vai durar, o quanto ele realmente impactará as empresas, mas é certo que teremos um período difícil. Alguns grandes bancos já calculam que o encolhimento do PIB brasileiro pode variar entre menos 3% ou até os bancos com o viés mais pessimista veem um encolhimento de 10%. De quanto exatamente será, nós não sabemos, mas mais uma vez estamos vendo a crise ser escrita na nossa frente. Qual a lição que fica? O Brasil sempre viveu grandes crises, porém sempre sobreviveu e depois sempre se desenvolveu. Para aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo preocupados com a crise que podemos entrar agora e assim preocupados com seu investimento, o meu conselho: dê uma olhada no movimento da bolsa no longo prazo. Apesar de sempre estarmos passando por grandes crises, no longo prazo as grandes empresas sobreviveram e se desenvolveram. Dessa vez não será diferente. Obrigado por assistir esse vídeo e qualquer coisa, fala com a gente.